Alô, fazendeirada do Brasil, eu tô com a colinha aqui na mão, porque aqui está comigo hoje a competente Margarete. Veio de avião ou veio de charrete, Margarete? Veio de avião, não veio, né? Você veio de Uberlândia? Eu vim de Uberlândia. Uhum. Vim de carro. De carro. Como é que tá a fazendeirada do Brasil aí? Você presta uma consultoria na área administrativa, não é isso? Isso. Eu presto uma consultoria nessa parte de gestão de propriedades rurais. Entra financeiro, não? Entra financeiro, entra campo, a gente integra o financeiro com o campo, né, com o administrativo, entra processos, entra pessoas. Mas o financeiro é o que chama muito a atenção dos produtores rurais, né? Porque dinheiro sempre é bom, né? Margarete, tem uma pergunta aqui: qual a importância da gestão financeira de uma fazenda? Tem gente já querendo saber. Cruzara, a parte financeira, sem a parte financeira, a fazenda não roda, né? Nada, né? Nada, nossa vida, né? Nada. Você não paga fornecedores, você não paga funcionários, você não paga insumos, você não vive, né? Então, não tem como... Você não tira seu lucro. Você não tira, exatamente. O lucro é uma parte muito importante, porque se você não tem lucro, você está trabalhando e você está pagando para trabalhar. E o fazendeiro, como nós, vive daquilo, né? Exatamente, vive do lucro, né, do seu trabalho na terra. É verdade. Por onde começa essa tal de gestão financeira? Olha, eu indicaria começar pelo fluxo de caixa. Fluxo de caixa é controlar o que entra, o que sai no dia a dia na sua conta corrente bancária mesmo. Seus pagamentos a receber, suas contas a pagar, e classificar em contas e fazendo inclusive uma conciliação com o seu saldo bancário. Então, o fluxo de caixa, para mim, é o melhor caminho para se começar a sair daquela escuridão financeira, né? Como é que é? Eu fico assim perguntando, eu às vezes recorro aqui à pauta, porque tem perguntas curiosas, né? Por exemplo, como evidenciar ou como destacar o lucro líquido, né? De uma fazenda, o saldo, aquilo que sobra no fim. Cruzar, isso é gestão financeira pura, da mesma forma que se apura em empresas, deve ser apurado em empresas rurais. O produtor ele precisa entender que a fazenda dele é uma empresa rural. E de que forma isso é feito? Primeiro, precisa ter registros. Primeiro, ele deve começar com o fluxo de caixa, que nem eu disse. Ele pega, separa todas as contas, vou ser bem didática aqui, né, porque eu sei que tem produtores rurais do Brasil todo, na fazendeirada do Brasil, de todos os portes, né? Pequenos, médios e grandes. Então, assim, comece a evidenciar primeiro as contas a pagar da sua fazenda. E depois tudo aquilo que você tem para receber. Né? Entendendo quantos fornecedores você possui. E começa a classificar em contas. Insumos, funcionários, custos fixos. Impostos? Impostos, exatamente. Até vou falar disso para chegar no lucro. O que é o lucro líquido? Aquilo que efetivamente sobra no bolso do produtor rural. Nada mais é do que o faturamento, aquilo que que está entrando na conta dele, que ele está recebendo de serviços, menos os custos, eu tenho lucro bruto. Menos as despesas, eu tenho o lucro operacional. Menos juros e impostos, eu tenho aí o lucro líquido. Dessa forma eu consigo evidenciar. A fórmula, ela não é difícil. O que é mais difícil é os registros mesmo sistemáticos, consistentes do dia a dia do fazendeiro. Quais os procedimentos, ou qual é aquela medida que você toma, aquela coisa que vai aumentar o lucro? Porque eu contratar você, eu estou de olho em aumentar meu lucro. Sim. Eu estou de olho em aumentar a minha produtividade. Eu estou de olho em me organizar para melhor faturar. É por aí, não? Excelente pergunta, né? Como lucrar mais? Eu acredito que tem coisas, tem pontos que tiram o seu lucro. Por exemplo, essa escuridão financeira tira o lucro, essa falta de administrar, essa falta de gestão, essa falta de atenção do produtor rural para esse tipo de coisa, tira o lucro. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é organizar isso. O segundo ponto, a questão da produtividade, né? Como é que está seu campo, como é que está... Mas nessa área você entra, porque você não é engenheiro agrônomo, não.
Já está com vivência bastante para também... Não. Eu não entro na área do agrônomo, sabe, Cruzar? Eu sei muito bem a minha área, a minha posição e a posição do agrônomo. Eu trabalho em parceria com ele. Porque o agrônomo também, ele não viu isso na faculdade. Então, se ele não tem uma pós-graduação em gestão, ou se ele não tem uma facilidade com isso, ele vai precisar de uma ajuda minha, no caso. Porque para o agrônomo é interessante ele entender qual que é o custo, né, de cada talhão que ele está produzindo e qual que é a lucratividade de cada talhão, qual que é a rentabilidade desse talhão. Porque isso ajuda ele a tomar decisão. Né, eu planto ou não planto nesse talhão no próximo ano, qual que foi a produtividade desse talhão aqui, eu arrendo mais terra, o que aconteceu, quais produtos que eu usei. Então, assim, eu acabo entrando nessa área porque eu implanto sistemas de gestão nessa área. Então, acabo entrando, mas não na área do agrônomo. Se eu tenho terras próprias, mas aquela terra não está dando para os meus objetivos, para aquilo que eu pretendo crescer e evoluir, é aconselhável que parta para o arrendamento, por exemplo? Sim, se terras próprias sempre é bom porque é capital, e capital são investimentos, é dinheiro, né? Então, as terras próprias são dinheiro, é capital. Isso é muito bom porque isso valoriza, né? Isso é muito bom quando o produtor tem terras próprias. Ele fica numa situação mais confortável de quem arrenda. Porém, se ele não tem o business, o negócio, se ele não entende de produzir, se ele não tem uma boa equipe, é melhor que ele arrende, né? Porque aí ele consegue ter uma renda daquela terra, né? Então, assim, eu acho que se trata muito mais do know-how do negócio, da disposição, né, dele de querer plantar. Você me perguntou do lucro, eu acho que para dar lucro, uma coisa que é muito boa para o produtor pensar em dar lucro, melhor produtividade, ele entender o que ele está fazendo, entender os indicadores do negócio dele, né, ele ter uma boa equipe que suporta ele ali, porque uma equipe ruim, uma equipe boa, traz muita diferença, né? Ele evidenciar, olhar o lucro dele, entender se ele está enriquecendo o patrimônio dele, colocando dinheiro no bolso. E ele entender, diversificar, né? Se ele já tem uma boa gestão ali, ele pode diversificar, pensar em gado, pensar em outros negócios também, eu acho que... Tem o seu conselho para diversificar? Você fala assim, olha, temos que abrir o leque. Temos que partir para a diversificação. Por exemplo, plantamos soja e milho. Vamos experimentar o sorgo. Aí você vai lá, pesquisa o sorgo, mostra se é vantagem. Ou a gente vai arrendar um pouco para cana. Entra esses assuntos? Entra, né? Porque são decisões. E que às vezes tomamos em equipe com o produtor rural, com o agrônomo dele e comigo, no caso de fazer um orçamento de diversificação de negócios, nessa questão de fazer um orçamento e projetar tanto os gastos, os custos, né, fixos e variáveis, quanto a rentabilidade, o lucro do negócio. Tá bom. Ô Margarete, eu vou chamar um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar? Claro. Aí nós vamos, porque você falou talhão para cá, talhão para lá, eu falei sorgo, eu falei soja, eu falei cana, a gente não falou boi. Exatamente. Vamos falar sobre boi? Podemos. Então tá, daqui a pouco, Campo Grande. Pois é, estou de volta aqui com a Margarete Sene, é isso? Isso. Oh, acertei seu nome depois de tanto tempo, que eu nem lembrava que você era Sene, né? Margarete, eu quero falar com o que prometi no primeiro bloco, que é a gente falar um pouco sobre boi, mas eu queria fazer uma outra pergunta ainda na área financeira. Quando a fazenda ou o empreendedor rural está num ponto de que não tem mais dinheiro no caixa, não tem caixa, é dramático? É dramático. Porque sem dinheiro no caixa, uma fazenda ela não sobrevive. Eu preciso pagar funcionários, eu preciso pagar fornecedores. E o caixa, ele é o giro da fazenda, né? Ele não é tudo, mas ele é grande parte. Quando o produtor rural ele não tem dinheiro em caixa, ele vai precisar levantar fundos. Ou ele vai ter que fazer uma chamada de capital do próprio dinheiro dele. E se ele não tem?
Aí ele tem que ir para capital de terceiros. Que seria banco? Isso, crédito rural. Aí o crédito rural é viável? Nós estamos num ano muito atípico para tudo, né? E em relação a juros, as taxas estão muito altas. Ele tem que entender qual que é o custo do capital que ele está pegando. Porque quando eu vou no banco e o produtor rural, ele gosta muito de crédito, o crédito é muito fácil, eu tenho o Plano Safra, eu tenho vários bancos que precisam, inclusive, disponibilizar esse capital para o produtor. Mas o produtor rural, ele precisa lembrar que isso tem um custo. Isso é o trabalho do banco, ele vende dinheiro para você. E quantos por cento que é isso ao ano? Se você tiver uma taxa aí, uma taxa alta de 10% ao ano, o custo do capital ele é muito grande. Né? Significa que você vai ter que pagar 10% daquilo que você está pegando. E isso come o seu lucro. Se você não tem o lucro de 10% ao ano, se você tem o lucro de 5%, você pegou um capital de 10%, pronto, você pagou para trabalhar. Mas muitas vezes não tem outra saída. Ele precisa levantar, olhar na fazenda dele, verificar o que tem receita ali. Porque ele coloca o próprio patrimônio, a fazenda, em risco, né? Porque a fazenda, o patrimônio calçam um financiamento, não é? Exatamente, por isso que produtores rurais têm muito acesso a crédito, por causa das terras em garantia. O que ele puder sair de dar as terras em garantia, às vezes é melhor dar um gado do que a terra. O que ele puder fazer isso é melhor. É um patrimônio mais volátil, né? Que terra, você já viu, você perdeu a terra, perdeu... Perdeu a razão da sua existência como empreendedor rural. E o amor do produtor rural à terra, ele é muito grande, né? E é uma coisa que, isso é impensável. Margarete, agora eu falei que ia falar de boi, eu acho que a sua praia é muito agricultura, mas você, como financeiro, existe para a agricultura, mas também existe para a pecuária, não é? Números são números, é questão de botar na planilha, né? Isso. E a pecuária também vive hoje de anotação, de lançamentos, de programas de computador. Isso. Toda essa modernidade está envolvida na pecuária, né? Exatamente. Eu entrei no agro pela porta do comércio exterior, porque eu sou formada, então trabalhei muito com exportação. De repente eu caí em exportação de gado vivo e eu comecei pela pecuária. Para onde você exportou gado vivo? Para os mercados árabes. E o gado vai em pé, é bem legal. Ele tem lá todo um ritual até para bater o gado, aquilo tudo? Tem, aqui pegou mesmo. Aquilo tudo? Até que isso não, foi mais a exportação do gado vivo mesmo. Em Uberlândia a gente tem ali a Sadia, que faz o método halal, que tem que ser abatido virado para Meca, tem toda uma questão que eu sei, mas eu nunca vi. Mas assim, então eu comecei com consultoria de processos para gado vivo e acabei entrando para o setor da agricultura. Mas a pecuária precisa, o custo do boi, naturalmente, ele é mais difícil do que um custo de uma área na agricultura. Você tem ali a nutrição animal, né? Você tem tudo que você precisa realmente lançar, entender e registrar do seu boi. Né? Se você trabalha com cria, recria, né? Engorda, mas assim, o que eu indico? Eu gosto muito dos sistemas de gestão que tem hoje em dia. Parece que tem um sistema bom para saber o custo do boi que chama JetBov. E o que eu utilizo na agricultura, ele chama Aegro. São sistemas que são mais facilitados, sabe, Cruzara? O que são? Tanto o Aegro como é o JetBov. O JetBov? Programas que vêm prontos, é isso? Eles são programas que vêm pronto, eles são programas via internet, é uma boa dica para a gente dar para quem está assistindo a gente, porque assim, antigamente os sistemas de gestão, eles eram muito caros, não eram acessíveis aos pequenos e médios produtores rurais. Aí, o que acontece? Veio ganhando mais esses programas por assinatura. Então, você paga mensal e você tem acesso. E ali você consegue fazer os registros, os lançamentos, por vezes eles têm painéis de controle que dão você já um conhecimento do seu negócio bem bacana. Você calça botina? Eu tô até de botina agora, eu calço botina, foi do salto à botina. Porque tem que calçar botina, né? Tem, eu vou a campo, a grande questão de implantar sistemas de gestão é a comunicação entre as pessoas. Então, as equipes precisam se comunicar, porque fazer registros, lançamentos é muito fácil, difícil é comunicar, é fazer a equipe entender que isso é importante.
é o produtor rural que se Quando você fala a equipe de assessoria ou envolvendo todo mundo, a pionada, tudo? Envolve todo mundo, envolve os operadores de campo, envolve todo mundo, Cruzara. Porque, aí tem reuniões? Tem o quê? Eu gosto muito de reuniões diárias de campo. Eu gosto muito de reuniões diárias de campo, onde eu vou saber ali exatamente o que plantou por dia. Porque aí eu vou perceber, eu vou ter o planejamento de uma safra com aquilo que foi realizado. E eu consigo, porque administrar, fazer gestão de uma fazenda é simular. E eu consigo entender ali, o agrônomo consegue entender, o produtor rural consegue entender o que está acontecendo. Então você melhora tanto financeiramente como operacionalmente. Vamos inverter um pouco os papéis. Faça uma pergunta para mim, eu vou sugerir a você qual a pergunta que você pode fazer para mim. Seria assim, no que a pecuária se parece com a agricultura? Eu vou dar uma resposta, dentro do que eu entendo, e você vai completar a resposta. Tá bom. Então você já perguntou, no que? No que a agricultura se parece com a pecuária? Com a pecuária. Eu acho, Margarete, que uma é casada com a outra, uma atividade é casada com a outra. Para você praticar pecuária, você precisa praticar agricultura. Você tem que produzir volumoso, você tem milho para fazer silo, ou sorgo se faz silo, não é? Talvez para não seja tão necessário você produzir soja para quem é pecuarista, né? Só pecuarista. Mas então, uma coisa se parece muito com a outra e uma coisa depende muito da outra. E que os novos procedimentos, como a integração lavoura, pecuária e madeira, não sei o que, essa coisa toda, isso está fazendo com que se pareça cada vez mais. Até a nível de implementos e equipamentos, você entendeu? Essas coisas tem que vir. Nós estamos com um procedimento de divulgação lá em Primavera do Leste, onde a Gandolf é uma fábrica de implementos rurais. A partir já semana que vem nós vamos mostrar aqui como é que funciona a Gandolf e tal. E aí lá eu vou descobrindo cada vez mais que a pecuária precisa muito da agricultura e a agricultura precisa muito da pecuária. Agora, conserta a minha resposta, melhora a minha resposta. Você está 100% certo. Primeiro porque a pecuária é uma diversificação, é mais uma receita e você não fica só na mão de um negócio. Então isso por si só já é algo que chama atenção. Nós temos aí uma economia bem turbulenta para o próximo ano, que é a questão de insumos muito altos. Mais ainda? Eu acho que questão 22 vai ser pior? Não, não é que é pior, a gente está numa alta de insumos, né? E podem ser que falte fertilizantes, é questão de logística mesmo, de comércio exterior. A gente está com... nós estamos com navios, com muito falta de containers, navios em portos. China está colocando cotas para exportação de fertilizantes. A Rússia também começou. Então, assim, é bom diversificar negócios, porque eu acredito que é importante, sim, para o produtor. Você deu uma paradinha aí, olhou do lado, quem está assistindo viu? Achei que fosse o comercial. O que a produção falou para você? A produção fez um sinalzinho, achei Como é que é o sinal que eles fizeram? Fez assim? Como é que é? Assim? O que é isso? Ah, dinheiro. Comercial. Ah, comercial. Campo Grande, ande! Estou de volta aqui com a Margarete, né? Margarete Sene, né? Fez comércio exterior, fez ao lado da minha filha, a Fabiana, né? Foi. Vocês têm se falado? Porque ela mora tão longe, né? Temos. Ontem ela me ligou, mas eu estava em fazenda, não pude atender. Quer dizer que vocês continuam falando. Ela mora em Detroit, né? Não, ela mudou. Michigan, Ela, na GM. Ann Arbor, eu acho que ela está, não me lembro. Vocês fizeram comércio exterior numa escola boa em São Paulo juntas. Uma pegou um caminho, outra pegou outro, né? Interessante isso. Exatamente, né? E foi embora. Mas você está feliz no que está fazendo? Estou feliz. Você tem mais clientes no Triângulo Mineiro ou fora do Triângulo também tem? Na pandemia eu entrei firme no digital, nas redes sociais.
Então, presencialmente, eu tô com mais clientes no Triângulo Mineiro. Uhum. Nessa parte do digital, de mentorias online, eu já atendi produtor rural até nos Estados Unidos, que tem terra aqui em Minas Gerais. Tá. Já atendi produtores rurais no Paraná. No próximo mês eu estou indo para o Mato Grosso, eu sou coautora de um livro, Elas e o Agro. Então, assim, abri recentemente um canal no YouTube e para treinamento de pessoas. Como é que faz? Mesmo. O canal é Margarete? Margarete CN, Margarete com TH mudo, CN com SE, 2 N's e o E novamente. Aí rola consulta e tudo, né? Lá tem muito conteúdo gratuito dessa parte de consultoria de gestão rural. Mas o pessoal está pedindo muito a questão da gestão rural mesmo. Então lá tem muita dica. Como é que faz se alguém está assistindo e quer falar com você? Qual é o seu contato? Olha, pode me procurar nas redes. Eu estou no meu Instagram, Margarete Sene, no YouTube Margarete Sene, no Facebook também mesmo nome, no LinkedIn também. E no celular? E no celular. Posso dar meu celular? Pode. 034 99163 1975. E tchau pra você. Tchau. Vou te chamar mais, você é muito boa de serviço. Obrigado, viu? Aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo. Até o próximo.